E voltamos a falar sobre bronquiolite. Agora é a época da doença, né? E a gente vai conversar para tirar todas as dúvidas com a doutora Sandra Scherrer, pediatra. Doutora, agora já começou a movimentação, né, de crianças doentes nos hospitais, no consultório. Com certeza. Essa época, a gente está entrando no outono, né? Então é uma época de maior circulação do vírus, né? De doenças respiratórias virais. E a bronquiolite, ocorre muito nessa época, né? Então, que é a circulação do vírus sincicial respiratório, né? O que é a bronquiolite, né? Como que afeta as crianças? Como que chega em casa? Porque a gente ouve muito dizer, nossa, essa doença veio de fora, essa gripe veio de fora. É assim mesmo? É desse jeito. O que acontece? A bronquiolite é uma doença respiratória que ela afeta os pulmões, né? Então, aquelas partes menores dos pulmões que são os bronquíolos. Por isso que ela evolui com gravidade, né? E ela vem de fora, por quê? Porque, assim, é o contato, né, com a mão, com a pessoa que está com o vírus, né? E geralmente evolui mais de forma grave em crianças menores de 1 ano, né? Normalmente ocorre até em crianças de 2 anos. Então, por isso, com esse cuidado com os bebês, né? Com as crianças menores, né? Então, é porque a criança ainda não tem muita resistência, o pulmão ainda não está totalmente desenvolvido, seria isso? Isso. Além da questão do pulmão, a questão da imunidade, né? Então, a criança ela ainda não tem os anticorpos contra esse vírus, né? Que ela não teve contato, então ela está desenvolvendo essa imunidade. Então, se ela pega esse vírus, ela tem, né, vários sintomas, como tosse, febre, uma dificuldade para respirar, né? Dificuldade para se alimentar, né? E aí, por isso que ela evolui de forma grave. Esses são os sinais de alerta, né? Para uma mãe pensar assim, não, eu preciso levar para o pronto-socorro, então eu preciso ter uma conversa com o meu pediatra. Quais os sinais principais? Então, a mãe observa que a criança não está mamando, não está sugando, né? Tá muito caidinha, muito prostrada, é uma criança ou então tá irritada demais, muito fora do normal da criança, não tá fazendo xixi, tá com muita dificuldade para respirar, né? Afundando o peitinho, entendeu? Mexendo o narizinho, fazendo um esforço, assim. Então, isso é um sinal, ou então, às vezes, ficando até com a boquinha roxa, né? Tem bebezinho que fica. Então, assim, tem que entrar em contato imediato com o pediatra. Se não conseguir falar com o pediatra assistente, tem que levar no hospital, tá? Então, que são sinais de gravidade, são sinais de alerta mesmo. Essa criança precisa ser avaliada por um pediatra. A gente mostrou no primeiro bloco a mãe que procurou a fisioterapia respiratória e a Mariela também, que explicou pra gente, né, como é importante nessa fase do tratamento. Como funciona o tratamento da bronquiolite em relação a medicamentos, né, mas também em relação a essa fisioterapia respiratória. Qual a importância disso tudo? Sim, é muito importante. O que acontece? A bronquiolite, ela causa muita secreção, né, nas vias aéreas superiores e também no pulmãozinho. E a criança, nessa idade, ela só consegue respirar bem mesmo pelo nariz. Então, ela não sabe respirar adequadamente pela boca. Então, ela vai aprendendo. Então, se você tem muita secreção no nariz, uma obstrução nasal, como que ela vai se alimentar, né? E o pulmão com aquela secreção, ela vai ficando cansada. Então, ela não consegue ingerir líquidos, ela não consegue se alimentar direito. Então, a gente precisa cuidar dos sintomas, né? Então, quais são esses sintomas? Essa secreção, essa dificuldade para respirar. Então, a fisioterapia, ela entra aí, né? Então, lava o narizinho, aspira, faz essa mobilização da secreção. Então, a fisioterapia é uma arma muito grande contra a bronquiolite, né? Ajuda, assim, o pediatra de uma forma muito, assim, gratificante, porque a gente tem uma relação muito boa, né, com os fisioterapeutas. E isso ajuda a criança a se recuperar melhor, né? Então ela consegue se alimentar melhor, aí ela se hidrata e vai passando por essa doença de uma forma mais tranquila. Seria uma terapia também indicada até para prevenção, por exemplo, aquela criança que tem aí essas bronquiolites de repetição, que já tem uma predisposição a ficar gripadinha, tem até uma criança mais velha que vai para a escola e pode levar a bronquiolite para casa, né? Seria uma terapia de prevenção também para bronquiolite? Sim, a fisioterapia, ela ajuda nessa orientação e nesse cuidado, assim, dessa questão do acúmulo de secreção, né? Então, ela orienta como lavar, como aspirar, como ter esse cuidado. Então, e prepara esse pulmão
para estar mais, vamos dizer assim, meio que fortalecido, né, para combater essa infecção. Então, assim, ensina a criança a respirar melhor, né, trabalha a musculatura. Então, isso tudo faz com que a criança tenha uma que a gente fala, uma mecânica pulmonar melhor. Então, quando vem essa doença, ela já está mais preparada. Com certeza ajuda. Conversando com a doutora Sandra, ela explicou também que agora, nessa fase, as UTIs já estão cheias, né, de crianças com bronquiolite, pneumonia. Esse ano, você acha que essa fase começou mais tarde devido à vacina? Vamos falar um pouquinho da vacina também? A gente observou mesmo, assim, que o ano passado a gente já começou a ter esse aumento em fevereiro, né? Então, esse ano já veio para março. Então, pode ser um reflexo da vacina da gestante, né, que começou a ser feita o ano passado. E tem uma notícia boa também, que é o anticorpo monoclonal que está chegando, ele está liberado, né, tanto pelo SUS quanto pelo convênio, mas ainda não chegou aqui no Brasil, mas está para chegar, que é o anticorpo monoclonal contra o vírus sincicial respiratório, né? E então isso vai ser mais uma arma contra essa doença, né, que afeta as crianças de uma forma tão grave. Só para a gente explicar de uma maneira bem fácil para os pais, né, o que é esse anticorpo, como que vai estar disponível, né, para as famílias? Sim, esse anticorpo, ele é um anticorpo mesmo, né, contra o vírus. Então, é diferente da vacina. A vacina, a gente coloca o antígeno, né, o vírus, e o organismo reage contra aquele vírus e produz os anticorpos. Então, esse anticorpo ele já está pronto para combater o vírus, né? E ele traz essa imunidade durante um período de uns 5 meses, então, que é justamente o período da sazonalidade, né? Dessa circulação do vírus. Então, isso ajuda muito a criança a não evoluir de forma grave, e se ela tiver a doença, vai ser uma forma frustra, bem leve, né? Então, por isso que é importante esse anticorpo. Então, para a gente finalizar, vamos orientar as mães, né? Como que elas podem fazer tanto durante a gestação, como para o bebê que nasce também em relação à vacina. Tá. Então, assim, vamos pensar na forma ideal, né? Assim, então, o que eu posso fazer para poder evitar? A vacina na gestante em torno de 32 a 36 semanas de gestação, né? E esse anticorpo no período da sazonalidade, né? Que é esse período, assim, março, né? De março a julho. Então, se o bebê nasceu, né, nesse período, você pode fazer esse anticorpo que protege contra a doença. E, além disso, os cuidados diários, né? Que a gente pode fazer. Aí, você fala assim, doutora, mas eu não tenho como comprar. Então, você vai ter o cuidado de higienizar as mãos, né? Se você está gripado, você vai usar máscara, evitar lugar aglomerado, fechado. Se você tem um filho que está gripado, conversar com ele, explicar que o bebezinho não tem imunidade, né? Da linguagem da criança, que ele pode ficar doente. Então, sim, e a criança, ela entende. Lavar as mãos para as crianças agora, usar álcool, eles já estão acostumados. Então, assim, é tudo conversa e explicação. E outra coisa que eu falo, a gente pegou muito bebê novinho, tipo recém-nascido com bronquiolite. Então a gente tem que ter muito cuidado nas visitas, né? Eu sei que tá todo mundo doido para ver o bebê que nasceu, né? Mas a gente tem que pensar também na família e na criança. Isso não é papo de mãe, né? Não, de mãe chata, de primeira, de mãe chata, porque realmente o adulto traz para nossa casa, né, os vírus e é um perigo, né? O bebezinho tá ali começando a vida, né? Então por isso que é importante a pessoa ter consciência e ter esse cuidado. Então, assim, eu tô gripada, eu tô com qualquer sintoma, não vou lá visitar, né? Então, assim, ou se alguém perceber, então, e precisa estar ali ajudando aquela mãe, higienizar as mãos, usar máscara, não beijar, né? Ficar beijando na cabecinha, pega no pezinho, né? Tem esse cuidado. Eu sei que a gente quer cuidar, quer fazer um carinho, quer ajudar, mas assim, a gente tem que ter consciência disso. É perigoso mesmo. Sim, é muito, muito perigoso. Doutora Sandra, muito obrigada pelas informações, mas antes da gente encerrar o programa, eu quero perguntar para você o que é para você viver mais? Então, viver mais, hoje em dia, eu acho que a gente tem que viver com tranquilidade, né? Que a gente está muito corrido e junto da nossa família, né? Que eu acho que é o principal. Então, todo esse cuidado, né, que a gente tem, eu acho que as pessoas têm que valorizar mais a nossa família, né, os pais, o marido, a esposa, os filhos, então assim, e esse convívio que é muito importante. E juntamente com isso, a gente se cuidar,
né? Porque a gente tem que estar bem para eles, né? E pra gente. Então, acho que a saúde, a família, eu acho que isso é viver mais. Se cuidar para viver todas as coisas boas da vida. Isso aí. Fazer o que você gosta, né? Eu falo, trabalhar é bom, mas a gente tem que ter o limite para tudo, né?